Olha, meu grande companheiro Mírio, eu nem consigo ficar na presença do Mírio, porque é tamanha a altitude do Mírio, crítica aí na análise política. Rodrigo, então amanhã eu estou aqui. Altamiro ou Borges. Eu vou, te confirmo, porque acho que a gente vai ir para a casa da dona Clotilde. Tá, você confirma para mim, porque amanhã acho que vai ter, está confirmado, né? Senado, Alexandre Padilha, ministro Alexandre Padilha, aqui no programa. Então a gente vai dar um jeito aqui, vamos até fazer. Se eu for liberado, estarei em Rio Pequeno. Convido vocês para acompanhar, saber o que está acontecendo com o Boulos lá em Rio Pequeno, uma região. Mande vídeos. Amanhã eu vou fazer entrevista. E assim, Rio Pequeno tem uma coisa: vocês sabem que a Maria Fro morava em Rio Pequeno. E outro dia ela reclamou, falou: cara, lá só está dando Nunes. Nunes está lá com propaganda. Vamos ver essa briga em Rio Pequeno amanhã, então. Gente, vou lá. Zenha. Tchau, tchau. Altamiro Borges, um beijo para você. Tchau, Felipe. Tchau, Rovai. Tchau, Zenha. A Sol Passo está dizendo: a culpa sempre é da mulher. A mulher é agora que rouba. Claro que não, né, gente? A culpa é da piada nesse caso, porque ele foi espirituoso. Ela tá o tempo todo pegando no pé de todo mundo, tomando invertida, é do jogo, né? Quem critica, quem acusa, vai ter, se é justo ou não, é outra coisa. O cara agora, eu acho, não sei o que o Felipe acha, eu acho que ele acertou a patada. Porque é uma patada que cola, né? As pessoas falam, tá vendo? É isso mesmo, essa menininha aí fica com esse discursinho, barará. Muito machista vai achar isso. Vai sim. Você tem razão, Renato. Na midiosfera, nas redes sociais, isso aí vai colar, porque o que cola é sempre o discurso pouco complexo, simplificador, rotulador, né? E sendo machista, muito mais, porque, como você disse, tem uma boa parcela de misoginia aí apoiando esse campo da extrema-direita, a gente sabe disso, sempre soube disso. O eleitor do Marçal, ele tem uma tendência misógina, machista, e vai achar isso o máximo. Vai dizer, tá vendo, é isso mesmo, essa menininha não é essa santa toda. Colou já colou, já era. E aí o João Campos comete esse erro primário, infantil, de negar, de comentar. É um erro infantil, Renato. Ele é jovem, mas já é um político experiente, né? Já vai para a segunda eleição aí com 70% de intenção de voto para a Prefeitura de Recife. Apesar de ser novo, cai numa armadilha dessa. Eu nem consigo acreditar que o cara respondeu a isso. Eu fico estupefato que esse amadorismo todo, ele não tem um assessor que diga, ô prefeito, fica caladinho, não responde a nada, né? Não deixa o Marçal surfar nesse estereótipo, nesse rótulo que ele vai colocar na sua namorada. Não faça isso, querido. Não faça isso. Não. Ele vai lá e responde, Renato. Vai usar isso no debate da Globo o tempo todo. Cara, vai. É regra rígida também, né? Porque agora, neste ano, todas as emissoras foram obrigadas a colocarem regras rígidas, né? Mas ela chama ele de lamaçal, velho. Ela vai chamar ele de talarica. Vai ser isso, vai ser lamaçal versus talarica versus... Invasor versus tatu. Bananinha, os apelidos da... Essa série ampliada. Essa simplificação rotuladora de quinta série é um resumo da comunicação política atual. Infelizmente, o debate público perdeu. Perdemos nós, perdeu o país, aliás, perdeu o mundo, né? Que, com o advento das redes sociais, essa é a linguagem que vende, é a linguagem que acaba se impondo no imaginário público, inclusive. E a gente fica aqui refém disso, porque a gente não tem nem como. Às vezes eu até reclamo, né, Renato, que a gente entra em umas pautas aqui que não deveria e você responde para mim, mas não tem como, Felipe, a gente tem que mencionar. E é verdade, a gente, como órgão de comunicação, de informação, fica refém desse tipo de baixaria, Miro. Você veja, poderíamos estar falando de Gramsci, poderíamos estar falando de Michel Foucault, mas estamos falando de talarica. Veja, é isso. Lamento muito. O que você acha dessa situação toda? Eu entrei no meio da conversa, Adri. Tudo bem, Adri? Contigo?
Tudo bem, doutor Felipe, tudo bem com vocês? Estúdios do 11h30. Essa eleição é uma baixaria total, né? Na era das redes, ainda mais baixaria. É uma desqualificação total, um rebaixamento total. É isso, ao invés da gente estar discutindo os grandes problemas das cidades, né? Período de queimadas, por exemplo, um monte de criança doente nos hospitais, tal, ao invés da gente estar discutindo os grandes problemas do Brasil e das cidades, está discutindo como melhorar as cidades, como melhorar a zeladoria das cidades, como melhorar os equipamentos sociais, saúde, educação e tal, ao invés da gente estar fazendo uma avaliação crítica dos atuais gestores, nós ficamos vendo essa baixaria, né, que vem das redes, vai para a TV, para os debates, volta para as redes com os cortes, né? É um rebaixamento total, é uma imbecilidade total. É lamentável, né? É lamentável. Em certo sentido, a entrada do Marçal na campanha ajudou o Nunes, porque pouco se discutiu da cidade de São Paulo, pouco se discutiu sobre a inoperância desse prefeito, que ninguém nem sabe o nome, né? Pouco se discutiu, né? Fica nisso. E é isso, ele vai, são esses rótulos, né, que o Felipe fala, vai rotulando tudo, né? Provoca, um provocador, né? Quer chamar a atenção, quer garantir a atenção, tem muito a ver com redes, né? Provocador, cria hecatombe em tudo, né? Vai apelidando todo mundo. A gente dá risada dos apelidos, né? Os apelidos são até engraçadinhos, né? Chamar o Tarcísio, governador de São Paulo, de ultradireita, de Goiabinha, né? Verde por dentro, vermelho por fora, é realmente, como ele diz, eu estou falando para imbecis, então eu tenho que ser imbecil. É realmente uma imbecilidade impressionante, né? Fazer o que ele fez com a Tabata, né? Aquela história do pai, do suicídio do pai, o que ele fez com Boulos, com a questão de cheirar, né? Jogando, né? Gerando crise até na família, crianças chorando, filhos chorando e tal, né? Fazer o que ele fez com o próprio Datena, né? Esse cara jogou para... É isso, como ele não tem tempo de televisão, não tem partidos fortes, não tem tradição, ele veio para lacrar, né? Para isso, né? A linguagem das redes, né? Agora, é lamentável, né? Porque realmente joga o debate lá para baixo, né? É a pura lacração mesmo, né? Vamos ver o que vai dar essa desgraça, né, Dri? Vamos ver o que vai dar. Eu acho que é uma eleição que está totalmente em aberto. Totalmente em aberto. Você acha que sua aposta é Nunes e Boulos no segundo turno ou Boulos e Marçal no segundo turno? Você está otimista. Você está otimista. Hipótese, porque não. Você está otimista, Dri. Você colocou nas duas hipóteses o Boulos. Não sei se o Boulos está no segundo turno. A gente já levou tantos sustos nesses últimos anos, nós já falamos tantas coisas que a vida depois nos engoliu, né? Nós falamos que não ia ter golpe, teve, nós falamos Lula livre, o Lula ficou preso, nós falamos ele não, e o cara foi eleito presidente, elegeu um monte de tranqueira no Brasil todo em 2022, né? Mesmo sendo derrotado nas eleições presidenciais, né? É isso, nós estamos numa fase muito disruptiva, né? Para usar um termo da moda, né? Então, vai lá saber o que vai dar. É o que deu agora, nesse domingo, na eleição da Áustria. Pela primeira vez na história desse país, da Áustria, um partido de origem nazista, né? Consegue maioria. Não consegue maioria, não. Não. Mais ele votado, teve 20%. 29%. 29%. Foi o mais votado nas eleições da Áustria. Pela primeira vez, né? Um partido fundado nos anos 50 por nazistas, né? E agora... Então, nós estamos nessa fase disruptiva, né? Quem ia apostar que o Milei ia ser, né? Esse louco, ia ser presidente da Argentina, com a história de politização da Argentina e tal. Então, eu acho, Dri, você falou, Boulos e Nunes ou Boulos e Marçal? Eu não sei nem se é o Boulos. Eu, sinceramente, acho que está muito em aberto esse processo eleitoral. Muito em aberto esse processo eleitoral.
As pesquisas, essas 4 últimas que saíram, com exceção da Atlas, mostram Nunes em primeiro e Boulos em segundo, né? Agora é isso, o Marçal conseguiu comer uma fatia do bolsonarismo impressionante. Aquele ato na Paulista, aquele monitor da USP tinha feito uma pesquisa muito interessante que mostrava a predileção da turma que estava lá na Paulista, né? É isso, ele tem militância, e é militância, e que é outra coisa triste de falar, não é militância de classe média, não. É também de classe média, de juventude, mas é militância que está na periferia. A turma está esbarrando. Eu tenho visto relatos de bairro de periferia de São Paulo com a turma esbarrando com o tal do M, né? Do Marçal, né? Gente com um trabalho precário, né? Os tais dos empreendedores de app, empreendedor de porra nenhuma, ganha uma merreca, esfolado, empreendedor de porra nenhuma, fazendo campanha para esse cara, né? Então, nós estamos nessa fase disruptiva, né? Nós podemos ter surpresas nesse domingo, avalio eu. Acho que uma coisa que mostra a eleição é uma força grande da extrema-direita, né? Agora, é isso, a extrema-direita aqui se dividiu, em São Paulo ela se dividiu, né? Enquanto o Bolsonaro, por razões de sobrevivência política e por razões de ser o único, né, ser o mito, acabou se colocando meio contra o Marçal, mas meio, muito com jeito. Você vê, ele não chegou nem a gravar vídeo para o Nunes, um negócio impressionante. Então, ele disse que apoia o Nunes, o PL dá 17 milhões de reais do fundo partidário, do fundo eleitoral para o Nunes, né? Mas ele nem para gravar um vídeo, né? Então, vamos ver o que vai dar isso, até onde o Marçal consegue realmente engolir os votos bolsonaristas, como essa pesquisa lá do monitor da USP no 7 de setembro mostrava. Ele é o que empolga a militância bolsonarista, até onde ele consegue fazer isso. Vamos ver também até onde funciona a máquina do Nunes, né? É uma máquina poderosa, tal. Vamos ver até onde funciona. Serviu para tirá-lo do anonimato. Esse cara é um anônimo, né? Serviu para tirá-lo do anonimato. Eu acho que o Boulos está bem situado, mas é isso. Vamos ver no domingo. Eu acho que está em aberto, Dri. E olha só, você falou dividir os bolsonaristas. A gente tem aqui um vídeo da treta aí entre eles, né? Briguem, né? Do Malafaia criticando, chamando o Nicolas Ferreira de nem tirou a fralda na política. Ele teve um chilique, ficou bem bravo, porque o Nicolas está apoiando o Marçal. E então ele... Vamos ver o vídeo, solta o vídeo, Gui. Suado do Brasil, a piada do ano é dizer que Pablo Marçal é da direita. Quem tem boca fala o que quer. O que prova você ser alguma coisa não é o que você diz, são seus atos, suas atitudes e sua história. Eu vou submeter Pablo Marçal a um simples teste para você saber se ele é da direita ou não. Vamos lá? Nos últimos 5 anos, o maior embate nosso é ideologia de gênero. Essa praga que quer erotizar crianças em escola. Quando é que você viu um vídeo de Pablo Marçal contra isso em 5 anos? Lugar nenhum. Outra, ano passado, o PL 2630, PL da censura, Lula, toda a esquerda e Alexandre de Moraes queriam aprovar esse lixo. Foi uma guerra. Mobilizamos gente para poder pressionar deputados. Onde é que estava Pablo Marçal? Qual Eita, que o Guilherme caiu e caiu o vídeo junto. Mas... Ainda bem, mais 30 segundos eu estava vomitando. Aí ele diz, agora o que eu vou falar aqui é sério. Aí, um camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou descartar aqui alguma. E ele está se referindo ao Nicolas Ferreira. Em seguida, ele tenta criar uma crise entre o Bolsonaro e o Nicolas, dizendo que o deputado mineiro ataca o ex-presidente ao falar que Nunes vive rodeado de vagabundos. Ele diz assim, ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema.
significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e pertence ao sistema, e que Pablo Marçal não pertence ao sistema. E aí ele continua despejando aí esse chilique. Que briguem, né? Tem gente falando assim. Exatamente. Que briguem. Eu acho que esses últimos dias aqui serão dias aqui para sábado, domingo, onde o Marçal e o Nunes vão se massacrar. Né? E o Boulos vai ser um pouco esquecido, porque eles sabem que o voto do Boulos, inclusive as pesquisas dizem isso, é o voto mais duro, né? É o voto com mais firmeza. Né? E que se o Boulos disputa voto com alguém, ele disputa com a Tabata. Então eles vão ter que se pegar entre eles. E nessa eu acho que o Marçal vai levar vantagem. Porque boa parte do que o Nunes tinha levou ele a empatar com os outros dois. Ele gastou... O tempo de TV do Nunes era 60% do tempo de TV total. O Nunes tem 3, 4 vezes mais candidatos a vereador que o segundo colocado em candidatos, que é o Boulos. Né? Estrutura o governo municipal, o governo estadual, e não passou de 25. Parece que ele tem, pela mediocridade do governo dele, parece que ele tem um teto. Evidente que eles vão usar essa estrutura no dia da eleição. Mas no dia, uma estrutura dessa ela vale muito para a eleição parlamentar. Para a majoritária, eu tenho dúvida. O quanto que teria que ser um esforço hércules para impactar em 1-2% dos votos. Né? E as redes, por outro lado, as redes vão estar em aberto, só que não pode impulsionar. Quem tem engajamento sem impulsionamento? Em primeiro lugar, Marçal. Em segundo, Boulos. O Nunes não tem engajamento nenhum. Eu continuo achando aqui que o Guilherme vai ter os 30% históricos, que, com exceção da eleição de 2016, do Haddad, que a eleição foi atípica, e mesmo assim, se juntar Haddad e Marta dá 25, o campo progressista teve no primeiro turno. Em todas as outras eleições, inclusive a vitória da Luísa Erundina, que foi um pouco maior, 35, o PT tem tido esses 30% em São Paulo, cidade de São Paulo. Eu queria pegar um gancho na fala do Miro. Dá para fazer rápido? Tem muito tempo? Claro. A gente tem que estar muito atento a uma mudança, Miro, que você mencionou aí quando você usa a expressão CEO de app, lá na periferia, defendendo o Pablo Marçal, que é o discurso dele. Eu já falei sobre isso aqui, tem um teórico sul-coreano, Ben Chul-han, que fala sobre isso, sobre esse falso empreendedorismo, que na verdade se torna o sujeito patrão e escravo de si mesmo. Mas patrão e escravo de si mesmo com a plena convicção de que ele é senhor do seu destino e que nem os meios de produção, nem a estrutura social e muito menos o inconsciente o pressionam. Então qualquer um que se coloque a favor do Estado é contra ele, que é o empreendedor, o tal CEO de app que você mencionou, Miro. E essa é uma estrutura mental que vem sendo trabalhada pela extrema-direita há algum tempo. E a esquerda, que sempre defendeu direitos trabalhistas, né, medicina, né, saúde gratuita, educação gratuita, que são direitos conquistados pela cidadania ao longo de lutas históricas, não consegue mais se contrapor a esse discurso empreendedorista, que é do cara que é patrão de si mesmo, mas que, na verdade, é escravo de si mesmo. É um escravo que não percebe que ele é escravo porque acha que é o CEO de app, que você muito bem mencionou, Miro. É uma estrutura mental, uma estrutura cognitiva que a gente precisa entender bem para poder conversar com essa gente que você viu fazendo M lá na periferia, viu, Miro? Se isso não for pensado direitinho,
a gente vai ter muitos problemas de comunicação agora e no futuro. Só queria fazer essa observação rápida, porque é um problema muito complexo para a gente tratar, mas ele precisa ser enfrentado. Passar para o Miro, só fazer uma reflexão, Miro. Você não acha que o Marçal acaba tendo aquele eleitorado do Maluf e do Russomano nos últimos tempos? Quer dizer, essa faixa sempre existiu na política paulistana e era uma faixa aguerrida. Eu fiz campanha a vida inteira em São Paulo e quando era Maluf, assim, os malufistas com bandeira na rua, brigando, né? Quando ele ganha a eleição do Suplicy, porra, eu lembro de tomar uns cascudos no meio da rua. Não era a eleição sabe, tranquila. Os caras pegavam um carro, arranhavam um carro de quem estava com adesivo do Suplicy, do PT, votou no PT, tomou no IPTU, era campanha nos outdoors. O Marçal não conseguiu pegar esse eleitorado aí e se firmar para... Então, Rovai, só antes de entrar nessa questão, Rovai, duas observaçõezinhas. Uma primeira é isso, nós estamos com uma eleição, no meu entender é isso, uma eleição que continua, por isso que eu brinquei com a Adri, que ela estava muito otimista, garantindo já o Boulos no segundo turno. Uma eleição muito em aberto. A pesquisa Quest ontem mostra isso. 30 e poucos % do eleitorado paulistano vai definir o seu voto no domingo, para prefeito. 40 e poucos % estão definindo esses dias. Para vereador, uma pesquisa que ainda não é da Quest, é da Datafolha, 67% não tem vereador. Não tem vereador. Vai no domingo, na capital paulista, pegar o santinho no chão para definir que porra de vereador vai votar. Então, isso mostra o nível de despolitização geral, que, no meu entender, inclusive, tem uma bela contribuição do governo Lula nesse sentido. Né? Não politiza nada a sociedade brasileira. Né? Não ajuda, pelo menos. Tem café aí? Tá bom. Então, essa é uma observação. Então, nesse sentido é que eu digo que está muito aberto. A votação da esquerda em São Paulo é isso, eu concordo contigo. O malufismo, na época da ditadura, ele expressava a ditadura, o conservadorismo, o anticomunismo virulento que existia, né? Dos comandos de caça aos comunistas, de queimar bancas de jornais para impedir a venda de jornais, revistas progressistas, né? Era isso que era o malufismo. Ele expressava a ditadura, né? Já nos seus estertores, depois no seu fim. O russomano expressa mais a antipolítica, né? Pegando esse voto também da ditadura. Eu acho que hoje nós temos algo mais grave, que é uma extrema-direita organizada, que está quebrando o pau entre ela, essa briga entre o Nicolas e o Malafaia, e o lobista da fé. Eu torço para que eles se arrebentem, né? Eu torço pela briga, né? Tem crise entre eles, tem crise, você vê, tem crise com a Zambelli, tem crise, né, com o ex-cara da SECOM, tem crise com... Né, tem crise, mas é isso, é uma extrema-direita mais organizada que vem para a disputa. Né? Então, em certo sentido, ela herda esse conservadorismo que você levanta, reacionarismo, né, nem conservadorismo, esse reacionarismo que existe em São Paulo, né, historicamente, né, que teve na figura do Maluf, teve na figura do Jânio, teve na figura do russomano, teve em outras, né? Mas é uma extrema-direita mais orgânica, mais com projeto, mesmo que tenha essas fraturas entre elas, né? Mas tem projeto. Então, e aí vamos ver, porque você pega, por exemplo, o Boulos, na eleição de 2020, salvo engano, precisaria dar uma conferida, salvo engano, o Boulos teve no primeiro turno 21% dos votos, 20 ponto alguma coisa dos votos no primeiro turno. Estava uma candidatura do PSOL, né? Teve 20 e poucos por cento. Não, mas votos. 21 mais 10, 30. Quer dizer, o histórico, os 30%. Eu estou falando o Boulos. O Boulos teve 20 e poucos por cento. Né? Eu acho que o Boulos está muito bem situado, por essas razões. Né? Por essas razões. Teve uma campanha em 2020 onde ele vai para o segundo turno, ele dobra a votação no segundo turno, por isso que diz que eleição no segundo turno é outra eleição, até do ponto de vista de tempo de televisão. Né? O Nunes tem um latifúndio agora, no segundo turno é pau a pau. Né? Na eleição de 2020, o Boulos dobrou a votação do primeiro para o segundo turno. Né? Então é outra eleição. Ele está bem posicionado por esse recall,
Ele está bem posicionado, porque conseguiu formar uma grande frente, a frente que se manifestou no segundo turno em 2020. Agora se manifestou já desde o primeiro turno, né? Aí o papel do Lula, né? Empenhou, né? PT pela primeira vez sem candidato a prefeito aqui na capital paulista, né? Então o Boulos está bem situado, é uma baita liderança, bem situado. Agora, é isso, é um jogo que está, no meu entender, muito em aberto, tem essa componente de reacionarismo, né? Eu nem chamo de conservadorismo, né? De reacionarismo na sociedade paulistana, uma parte da sociedade paulistana que foi base, né? Que foi base de da marcha com Deus pela propriedade, pela família nos anos 60, que foi base para o comando de caça aos comunistas, que foi base para uma operação famosa, a Operação Bandeirantes, né? Era isso, eram os empresários financiando uma operação de tortura, de assassinato, né? É isso que é a extrema-direita aqui em São Paulo. Ela hoje tem essa organicidade, né? Batizou-se aí com o nome bolsonarismo, que vem com força, Então, acho que é isso, é uma disputa que está em aberto, vai depender muito dessa reta final, vai depender muito desse debate na Globo, eu acho que vai ter peso esse debate na Globo quinta-feira, né? Em função de tão parejo essa eleição, né? Vai depender muito de ruas e redes, né? Aí você tem razão, em redes o Marçal tem a sua vantagem, né? Mas vai depender muito de ruas e redes, né? Então vai ser uma reta final eletrizante, emocionante, muita adrenalina. Eu acho que no domingo, lá pelas 7, 8 horas da noite, vai estar todo mundo roendo a unha ou tomando uma para aguentar o rojão. É isso aí. Deixa eu trazer aqui os comentários da galera. Adriano Nunes Sabrito diz: Leonel Hadi em Porto Alegre dando show nas redes sociais. Olha só que bacana. E Antônio Costa Nunes diz: estou com o Miro, acho grande o risco de Boulos fora do segundo turno. Deveria haver um senso de urgência dos eleitores da Tabata. Sem eleitores evangélicos é difícil, diz aqui o Antônio. E a Gisele Lagos diz: sou de Sampa e estou esperançosa com a eleição de Boulos. Minha família e do marido, todos Boulos. Então a gente tem o Antônio super preocupado e a Gisele super confiante aqui né, no nossa comunidade. É isso, é uma eleição de fortes emoções. Tem muita avaliação diferenciada, né? As próprias pesquisas, você vê essas 4 pesquisas. Agora, Miro, em 3 mostram aquela sequência. Em 2016, o Haddad ganhou a eleição e ele também estava em terceiro na pesquisa de boca de urna, na pesquisa da Datafolha. Ele estava atrás do Bolsonaro em 2012. Então, assim, sempre foi meio difícil. A Erundina ganhou do Maluf com 3% de diferença, né? Aí, o segundo turno, o Haddad teve uma diferença maior para o Serra, ganhou com mais facilidade, 55-45, que também é outro fenômeno, né? A gente fala, a eleição de segundo turno é outra eleição, mas em São Paulo nunca teve uma virada de pesquisa de segundo turno feita no primeiro, ter o candidato que está em segundo passar o primeiro colocado. Nunca teve. Eu peguei todas as pesquisas para olhar. Mesmo o Haddad, quando ganhou do Serra, na pesquisa feita no primeiro turno, ele ganhava do Serra no segundo. Então, temos um jogo assim, precisa ir para o segundo turno, e mesmo que vá, quer dizer, contra o Nunes, a situação do Boulos é muito delicada, é muito difícil de virar. Contra o Marçal, já o Boulos tem 8 pontos de vantagem. Quer dizer, o Marçal está em desvantagem. Vê que assim, o que aconteceu um pouco na eleição para governador do estado, né? No segundo turno, o Rodrigo, ele ganhava dos dois, do Tarcísio e do Haddad. Aí ele não foi para o segundo turno.
ali foi uma candidatura que se esfarelou. Mas a gente já está aqui com a Maria Marighella, né, Dri? Vamos subir ela junto com o Miro, ou o Miro vai sair? Vou para outra. Então, Miro, tá muito bom, obrigada. Miro, obrigado. Só dar um beijão na Maria. Tivemos com ela em Salvador. Vamos subir aqui para você dar um beijo na Maria, então. Alô, gente! Que saudade! Tudo bem, mocinha? Eu só fiquei aqui para te dar um beijão. Lembrando daquele evento do Barão de Itanhaém lá em Salvador. Grande. Um beijo, que alegria estar aqui com vocês. Fui, boa continuidade. Beijão. Beijão. Obrigado.